querem aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, tá bom? Então você que está na página, eu quero pedir a você, não saia, compartilha a página aí com os teus amigos e vamos ouvir essa breve meditação aqui sobre o dízimo, tá ok? Então fica com a gente aí porque nós vamos meditar, alguns minutinhos só, falando aqui sobre o dízimo. Sabe, muitas das vezes o dízimo na hora do culto ele é falado nas igrejas, mas assim de uma forma muito genérica, muito superficial, né? Então, aproveitando aqui que a gente tem tempo, estamos tranquilos, não temos compromisso de relógio que está passando a hora, então a gente está sossegado, aproveitando essa oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre esse tema que para mim não é polêmico, né? Desde que eu me converti, eu acabei entendendo essa verdade bíblica e para mim nunca foi polêmico, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o dízimo, tá certo, meus irmãos? Vamos lá, né? Bom, a doutrina do dízimo, irmãos, ela é bem enfatizada nas Escrituras, tá? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tá? No Velho Testamento, a palavra dízimo aparece 39 vezes. Então, no Antigo Testamento, a palavra dízimo, ela vai aparecer 39 vezes. Já no Novo Testamento, tá, ela vai aparecer 6 vezes. Tá? Então, no Novo Testamento, nós temos ali 6 vezes menção aos dízimos, tá? Bom, o dízimo é bíblico, tá? Nós ouvimos muitas opiniões sobre dízimo e algumas dessas opiniões são bem diferentes. Agora, se quisermos ser esclarecidos a respeito, nós temos que ir à palavra de Deus, porque é através dela que nós podemos conhecer a verdade sobre o dízimo. Então eu quero convidar você a basear a tua fé, a tua crença, não nas opiniões diferentes que as pessoas têm a respeito do dízimo. Mas vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito do dízimo, tá? Bom, primeiro, o que é dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que recebemos. Então a palavra dízimo significa que dízimo é a 10ª parte daquilo que nós recebemos, devolvida a Deus em ato de culto na sua casa, a fim de que a casa do Senhor possa ser sustentada e a obra do Senhor possa se expandir. Então, quando alguém perguntar para você o que é dízimo, você vai dizer, olha, dízimo é a 10ª parte daquilo que a gente recebe e que é devolvido a Deus em ato de culto na sua casa, a fim de que a casa do Senhor possa ser sustentada e a obra do Senhor possa se expandir. Tá certo? Então, isso é dízimo, tá? Veja bem, na primeira metade de Malaquias 3:10, nós lemos assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então o texto nos diz o que devemos trazer, que é todos os dízimos. Onde devemos trazer? A casa do tesouro. E para que devemos trazer? Para que haja mantimento na minha casa. Então Malaquias 3:10, a parte A, fala que devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na sua casa. O dízimo, irmãos, ele é uma questão de culto, tá? Presta atenção nesse ponto aqui. O dízimo é uma questão de culto. Não pagamos o dízimo, tá? Ele não é a mensalidade de um clube ou a prestação de um imóvel, de uma bicicleta, de um carro. Nós adoramos com o dízimo, porque por meio dele louvamos ao Senhor. Desde o início, homens e mulheres de Deus entenderam que dizimar era uma forma sublime de prestar adoração.
Então, o dízimo, pastor, vou pagar o dízimo. Nós não pagamos o dízimo, tá? Ele não é mensalidade de clube, não é prestação de móvel, de carro, de qualquer outra coisa, tá? O dízimo, na verdade, nós adoramos a Deus com os nossos dízimos, tá? E por meio dele, nós louvamos ao Senhor, tá? Segundo a Bíblia, o primeiro a dizimar foi Abraão. Então, olha só, segundo a Bíblia, a primeira pessoa a dizimar foi o pai Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. A Escritura diz em Gênesis 14, versículos 18 ao 20, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Que coisa linda, né? Então Abraão, ele é a primeira pessoa mencionada nas Escrituras que deu o dízimo, que trouxe o dízimo para o Senhor. Muito lindo isso aqui, né? Agora, veja bem, anos mais tarde, o seu neto Jacó seguiria o exemplo do seu avô. Gênesis 14, Gênesis 28, versículo 20. Tá? Gênesis 28, versículo 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, versículo 20 ao 22. Então nós vemos aqui, portanto, que o dízimo é anterior à lei, viu, meus irmãos? Tá? Então o dízimo é anterior à lei. Aqui não havia lei, tá? Não tinha nada de lei aqui. Aqui Abraão é o pai da fé. Ele serviu a Deus pela fé, e servindo a Deus pela fé, ele era uma pessoa dizimista, né? Agora vejam só, o dízimo é uma questão de obediência. O dízimo, sim, é uma questão de obediência. Aquilo que foi praticado espontaneamente pelos patriarcas, bem antes da lei, segundo a orientação do Espírito Santo, foi mais tarde regulamentado na lei de Moisés. Está escrito em Levítico capítulo 27, versículo 30 ao 32, também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertence ao Senhor. Quanto a todo dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Passamos então a ter um mandamento bíblico a respeito do dízimo. Se não formos dizimistas, estaremos desobedecendo a esse mandamento. O Senhor Jesus, falando aos líderes religiosos da sua época, declarou: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Embora dizendo que a ordem de valores dos escribas e fariseus estava equivocada, Jesus deixou claro que a prática do dízimo não deveria ser negligenciada. Meu Deus, né? Como é claro essa passagem bíblica, né? Como é que pode ter pessoas ainda que têm dificuldade para interpretar um texto desse? Eu acho que não é dificuldade, eu acho que é má vontade. Só pode ser, né, meus irmãos? Veja que Jesus falou, devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus falou, vocês devem sim contribuir com o dízimo, mas não devem omitir as outras coisas, né? Que é o quê? Que é o amor, a misericórdia e a justiça.
Então, mas Jesus disse que o dízimo deveria ser trazido, conforme a palavra ensina, mas que misericórdia, fé e justiça não deveriam ser negligenciados. Que coisa linda, né? Irmãos, o dízimo, acima de tudo, é uma questão de gratidão, tá? Quando dizimamos, estamos reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. Então, uma pessoa que dizima, ela está reconhecendo, tá? Isso é gratidão. Tudo que eu tenho vem de Deus. E agradecendo a Ele por suas bênçãos, afinal, o que temos, né, que não tenhamos recebido dEle. Então, tudo que temos, nós temos recebido dEle. Então, o dízimo é uma questão de gratidão. Quando Davi e os israelitas trouxeram ofertas para a construção do templo, ele disse a Deus, isso está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Está escrito assim, ó: mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Você prestou atenção aqui? Davi diz, Deus, tudo que eu dou ao Senhor é aquilo que o Senhor me deu. Então quer dizer, quando você contribui com o dízimo, você está dando algo que o próprio Deus deu para você, e isso se chama gratidão. Reconhecimento, ser grato, ser agradecido por tudo aquilo que temos recebido do Senhor, né? Que belo pensamento, característico de um espírito agradecido, daquele que ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus, no caso, Davi, né? Eu posso dizer que sou grato a Deus, mas quando eu entrego o dízimo, eu demonstro isso. Então, preste atenção nesse pensamento. Eu posso dizer que sou grato a Deus. Isso são palavras, tá? Eu sou muito agradecido a Deus. Você está falando isso. Agora, quando você entrega o dízimo, você está demonstrando que realmente você é agradecido a Deus. Então, há uma diferença muito grande entre falar e fazer, né? Então, muita gente fala, mas não faz. Dizer que é agradecido, todo mundo fala, né? Agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela minha casa, agradeço a Deus pelo meu trabalho, agradeço a Deus por tudo. Falar que é agradecido, todos falam, mas quando uma pessoa, ela dizima, ela está demonstrando gratidão a Deus. É uma demonstração de gratidão, tá? Bom, o dízimo é uma questão de fé também, né? Alguns não entregam o dízimo porque temem não ter o suficiente para ser dizimistas, ou seja, falta fé. Será que esse é o caso teu, né? Alguns não entregam o dízimo porque temem não ter o suficiente para ser dizimistas. Ou seja, se eu tirar o dízimo, vai faltar. A pessoa não tem fé. Será que o teu caso de não dizimar é falta de fé? Você acha que tirando essa parte que é do Senhor, você vai perecer de fome, vai ficar aí caído na miséria? Será que é isso que muitos pensam? Tá? Eles pensam, o dinheiro vai fazer falta e eu não terei como pagar as minhas despesas. Dizem para si mesmos, né? Entretanto, o Senhor garante que podemos fazer prova dele e nada irá nos faltar. Então, talvez o teu pensamento seja esse: eu não vou dizimar porque vai me fazer falta, eu não vou ter para pagar o rancho, eu não vou ter para comprar isso, vai me faltar para comida, vai me faltar para gasolina, vai me faltar para isso e aquilo. Mas na verdade o Senhor garante que nós podemos fazer prova dele e que nada irá nos faltar. Meu amigo, você que tem dúvidas a respeito do dízimo, que talvez você pense vai entregar, vai te fazer falta, faça prova com Deus, né? Deus nos dá essa liberdade. Veja o que diz Malaquias 3:10, a parte B. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha grande abastança. Então é assim, irmãos, nós não precisamos ter medo. O Senhor não deixará que nos falte. Dizimar é um ato de fé, tá bom? Então dizimar é um ato de fé. Eu posso dizer que tenho fé, mas quando eu entrego o meu dízimo,
aí eu estou demonstrando a minha fé. Sabe por quê, irmão? A fé sem obra é morta. Você sabia que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta? Está na Bíblia ou não está isso? A fé sem obra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você não tem fé de dizimar porque acha que esses 100, 200, 300 pilas que você vai dar de dízimo vai te fazer falta? Como é que você ainda diz que o Senhor é teu pastor e nada te faltará? Né? Então, na verdade, nós temos uma fé fingida, uma fé que não é verdadeira. Quando nós cremos, irmãos, né? Vamos olhar aqui para o pai da fé. Abraão não negou para Deus o filho. Nós não estamos agora falando do dízimo de Abraão, porque Abraão era dizimista. Mas eu estou falando agora que Abraão, pela fé, não negou o próprio filho para Deus, Isaque, a quem ele amava. Mas levou a Moriá, e sobre o altar ali no Monte Moriá, ele estava disposto a oferecer o filho em holocausto a Deus. Tá? E quando Isaque perguntou: pai, nós temos a lenha, temos o fogo, temos o cutelo, cadê o cordeiro? A fé de Abraão disse o quê? O cordeiro Deus proverá para si. Isso é fé. Então a pessoa que ela pega um valor, digamos assim, um valor financeiro, em dinheiro, você pega um valor X em dinheiro, e chega na hora de você tirar o dízimo, você, se eu dar o dízimo, vai faltar e vou padecer necessidade. É porque você não tem fé. Porque a Bíblia nos dá o direito de fazermos prova com Deus. Malaquias 3:10, parte B. Então, mas o que acontece? Que muitos não entregam nisso, por quê? Porque não tem fé. Né? Então, dizer que tem fé é uma coisa. Agora, a fé é demonstrada quando nós trazemos a nossa contribuição do dízimo. Aí sim, nós estamos demonstrando a nossa fé em Deus, né? Irmãos, o dízimo é uma questão de amor também, tá? Por que uma questão de amor, tá? Jesus pregando o Sermão da Montanha, Jesus afirmou assim, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21, tá? Então, o dízimo é uma questão de amor. Jesus, no Sermão da Montanha, afirmou que onde está o tesouro, está o coração do homem. Mateus 6, versículo 21. Agora, não há muita coerência naquele que diz amar a Deus, porém se recusa a contribuir financeiramente para a sua obra. Você já pensou, eu amo a Deus, né? Eu amo a Deus. O que é que Deus tem aqui na terra? A obra dele. Daí a pessoa diz que ama a Deus, porém se recusa a contribuir financeiramente para a obra de Deus. Né? A pessoa se recusa por N desculpas e etc e tal, né? Então, onde está o tesouro, está o coração, meu irmão. Com certeza a obra de Deus para muitos não representa nada. Tá? A obra de Deus para muitos não representa quase nada. Nada ou quase nada, tá? Então Deus nos mostrou onde o coração dele estava quando enviou o seu maior tesouro, seu Filho Jesus Cristo, para morrer em uma cruz a fim de trazer-nos a salvação. E quanto a nós, onde está o nosso coração? Onde está o nosso amor, meus irmãos? Tá? Dizimar é um gesto de amor a Deus. Aprenda isso, tá bom? O que acontece se eu não entregar o dízimo? O que acontece se eu não entregar o dízimo, tá? Então presta atenção, Todas as ordenanças de Deus são dadas para o nosso bem. Nenhum mandamento de Deus foi dado para o nosso mal. Põe isso na tua caixolinha, por favor, irmão e irmã, em nome de Jesus, tá? Se está na Bíblia, é para o nosso bem. Presta atenção nisso. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, é para o nosso bem. Tá? Nenhum mandamento de Deus, tá, foi dado para o nosso mal. Mas ao contrário, todas as ordenanças de Deus são dadas para o nosso bem. E é para o nosso bem e não para o bem de Deus. Escuta isso. O mandamento que Deus nos dá é para o nosso bem e não para o bem de Deus. Tá? Quando eu obedeço e faço aquilo que a Bíblia ensina, quem está sendo abençoado é eu, não é Deus.
Para Deus não muda nada se eu obedeço ou não obedeço. O benefício para quem obedece é para nós. Entende? Então isso aqui é muito importante. Se não fizermos o que ele diz, irmãos, coisas ruins poderão acontecer, ou coisas boas poderão deixar de acontecer. Quando a gente não faz o que Deus manda, podem acontecer coisas ruins e coisas boas podem deixar de acontecer, tá? Isso se aplica à doutrina do dízimo. Tá? Isso se aplica à doutrina do dízimo, tá? Se eu não for um dizimista fiel, bênçãos serão perdidas na vida da minha igreja, na vida das pessoas necessitadas e na minha própria vida. Veja só, querido, se eu não for um dizimista fiel, bênçãos serão perdidas na vida da minha igreja, na vida das pessoas necessitadas e na minha própria vida. Na vida da minha igreja, porque a minha igreja ela vai ficar limitada para poder fazer as coisas para Deus, tá? Na vida das pessoas necessitadas é porque a igreja ela não vai ter condição financeira de auxiliar os necessitados. E na minha própria vida, porque Deus vai deixar de me abençoar, porque eu não estou contribuindo. Então, muita gente é afetada por causa da infidelidade da gente, tá? Veja, por exemplo, o que aconteceu na época de Neemias, tá? Neemias capítulo 13, versículo 10 ao 12. Veja o que está escrito aqui, ó. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se abandonou a casa de Deus? Eu, pois, ajuntei os levitas e os cantores e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe para os celeiros os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite. Então, quando Neemias estava em Jerusalém, ele saiu, ele estabeleceu tudo certinho lá em Jerusalém, o culto, tudo e tal. E aí ele saiu de Jerusalém, ficou fora praticamente 1 ano. E quando ele voltou, irmãos, estava tudo mudado. Os cantores haviam abandonado a casa de Deus, os levitas, os sacerdotes, todo mundo abandonou o templo, a casa de Deus estava fechada. Por quê? Porque as pessoas deixaram de trazer as contribuições, os dízimos, e a obra de Deus parou. Isso está no livro de Neemias, capítulo 13, você pode ler ali, muito interessante essa passagem. É isso que o diabo quer, né? O diabo ele quer que chegue o dia de pagar a prestação do imóvel, a igreja não tenha condição. O diabo ele quer que chegue o dia de pagar o programa de rádio, a igreja não tenha condição. O diabo quer que chegue o dia da gente dar uma cesta básica para a família necessitada, pagar uma conta de luz, um bujão de gás para alguém que precisa, e nesse dia a igreja não tem a condição de pagar nada para ninguém, porque as pessoas não trazem o dízimo. O inimigo não quer que os obreiros estejam de forma integral na obra, né? O inimigo quer que todo mundo esteja atolado até o pescoço de trabalho, e os pastores, evangelistas, missionários acabem deixando a obra de Deus de lado e mergulhem de cabeça no trabalho material. E aí, meu irmão, quem cuida das ovelhas? Para um pouquinho e pensa nessa coisa, que isso é muito sério, tá? Outro exemplo nós encontramos também no livro do profeta Ageu. Ali no livro do profeta Ageu, o Senhor descreve o que estava acontecendo com o povo, o qual havia negligenciado o templo. Ele diz em Ageu capítulo 1, versículo 9 e 10. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa? Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto corre cada um de vós a sua própria casa, por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Ageu 1, versículo 9 e 10. O que Deus fez nos dias do profeta Ageu? Fechou o céu, para que não desse chuva e não desse orvalho. Por que Deus fechou os céus? Porque a casa de Deus estava abandonada. Eles começaram ali, irmãos, a reconstrução do templo e pararam. Tá? Leia o livro do profeta Ageu, que você vai encontrar isso que eu estou falando. Nos dias do profeta Ageu,
o templo ele foi começado a reconstrução dele, porém iniciaram e pararam. Por que pararam com a construção da casa de Deus? Porque cada um achava mais importante a construção da sua casa, a prosperidade da sua casa. Cada um achava mais importante a prosperidade individual, pessoal, e a casa de Deus ela foi abandonada. Olha, irmão, se depender de algumas pessoas, as igrejas fecham as portas. Se depender de algumas pessoas, igreja não compra microfone, não compra caixa de som, não compra guitarra, não compra violão, não compra saxofone, não compra terreno, não constrói, não paga aluguel. Por quê? Porque tem pessoas que têm a mão mirrada, mão fechada, pessoas que não contribuem, que não ajudam mesmo, têm as mãos fechadas, né? E aí Deus fechou os céus, não chovia, tudo que eles plantaram se perdeu, e Deus falou: olha, vocês esperavam colher muito, não colheram nada, o pouco que colheram, trouxeram para casa e eu dissipei com assopro. Por quê? Porque a minha casa está em ruínas, a minha casa está abandonada. Para um pouquinho e pensa, meu irmão, você que talvez luta e não sai do lugar. Você é uma pessoa que acorda cedo, dorme tarde, trabalha, faz hora extra, tem 2 empregos, pula aqui, pula lá, mas é um escravo do trabalho e a tua vida não prospera? Será que uma das causas da tua vida não prosperar não seja exatamente essa negligência que você tem em relação à casa de Deus? Né? Às vezes você está sofrendo por causa dessa situação, tá? Bom, o que acontecerá se eu for um dizimista fiel? Muitas coisas boas decorrerão do fato de eu assumir o compromisso de ser um dizimista. Em primeiro lugar, alegrarei o coração de Deus, tá? Qual é o pai que não se alegra ao ver que o filho lhe obedece, lhe ama, é grato e confia nele? Então, quando você for um dizimista fiel, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai alegrar o coração de Deus, tá? Essa tua decisão de ser um dizimista fiel a Deus é o quê? É uma prova, tá? É uma prova de que você obedece a Deus, de que você ama a Deus, de que você é grato a Deus e de que você confia nele. Então a primeira coisa que acontece quando eu dizimo, quando eu sou fiel, eu alegro o coração de Deus. Em segundo lugar, contribuirei para o sustento e a expansão da obra do Senhor, pois é com o recurso do dízimo que a igreja paga as despesas, faz missões, financia projetos sociais, tá? Então, segundo lugar, meus irmãos, vou contribuir para a expansão da obra de Deus, porque é com o recurso de dízimos e ofertas, tá? Que nós pagamos as despesas, fazemos missões e financiamos projetos sociais, tá? Em terceiro lugar, crescerei em várias áreas de minha vida, não no aspecto financeiro, mas também no aspecto espiritual, emocional, organizacional, e finalmente darei o testemunho de ser um crente fiel. Então, terceiro lugar, quando você é fiel no dízimo, você cresce em várias áreas da sua vida, tá? Não é apenas o aspecto financeiro, mas também no aspecto espiritual, emocional e organizacional, tá? Porque você vai ser uma pessoa, digamos, que sabe administrar bem, você vai ter um crescimento, é bênção de Deus, tá? E finalmente dará o testemunho de ser um crente fiel. Tá bom, meus irmãos? Então, tudo isso acontece se a gente for fiel com Deus, tá? Eu gosto muito de Mateus capítulo 25, versículo 21, que fala: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então Deus fala assim, né? Você foi fiel sobre o pouco e eu vou te colocar sobre o muito. Quem não é fiel no pouco, irmãos, não será colocado sobre o muito. Ah, pastor, eu agora estou ganhando muito pouquinho, por isso que eu não dizia: meu filho, quando você ganhar bastante, aí que você não dá. Se você não consegue dar 10, 100 reais de dízimo, tá bom? Depois, quando você tiver um salário alto, aí que você não dá mesmo, tá? Isso aqui é um testemunho verídico. Uma determinada irmã na igreja, ela não dava dízimos. E um dia o pastor, ele pegou o livro dos dizimistas lá, e viu que fazia muito tempo que aquela mulher não devolvia dízimos.
Ele chamou ela no escritório e disse: irmã, eu estive olhando o livro dos dizimistas e observei que faz muito tempo que a senhora não dá dízimo. Aí o pastor disse: o que está acontecendo com a senhora? Por que a senhora não dizima? Ah, pastor, é que eu estou muito cheio de dívidas e não estou ganhando o suficiente para pagar, então não está fácil a minha vida. E aí contou a história dela e tal. O pastor meteu a mão no bolso, tirou R$100, disse: irmã, pega R$100 aqui para te ajudar, mas em nome de Jesus, a senhora pega os R$100 e tira o dízimo desses 100, tá bom? E entregou R$100 para ela. Aí, passados uns dias, o pastor foi olhar lá no livro de dizimistas, ela não tinha dado o dízimo dos 100. Aí o pastor disse: irmã, a senhora não deu o dízimo dos R$100? Ela disse: claro que não, pastor, tenho muitas dívidas. É complicado, né? Então tem pessoas que ele pode ganhar aí o valor que for, ele nunca vai tirar o dízimo. Por quê? Porque não tem aquele compromisso com as coisas de Deus, né? E a obra de Deus, ela necessita tanto, né, irmãos? Em 1986, eu já vou estar encerrando aqui, não quero tomar muito tempo dos irmãos. Em 1986, irmãos, eu estava doente, desenganado de médicos, e eu procurei a igreja, né? E chegando lá na igreja, a igreja estava de portas abertas, a igreja estava com a luz acesa, com a água das torneiras e do banheiro funcionando tudo normalmente. E eu entrei para dentro da igreja, né? E participei do culto, fui curado, aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E tudo isso, é claro, eu devo a Deus, mas eu devo também a todos aqueles irmãos que ajudavam a manter a igreja de portas abertas. Então, quando você chega numa igreja, tá bom? Em qualquer igreja que você for, tá? Igreja evangélica, luterana, católica, qualquer igreja que você for, tá? Sabe quem mantém a porta daquela igreja aberta? São as pessoas que dizimam, as pessoas que contribuem. Quem mantém a porta da igreja aberta não é o prefeito, não é o vereador, não é o governador, não é o presidente, e nem deve ser mesmo, tá? O vereador, prefeito, governador, presidente, eles têm que trabalhar pelo social do país. Saúde, educação, segurança, essas coisas. As coisas de Deus, a parte espiritual de uma nação, ela tem que ser mantida pelo próprio povo. Então, quando você entrar dentro de uma igreja, seja ela qual for, entenda que aquela igreja está de portas abertas e tudo está funcionando nela, porque alguém está mantendo aquilo ali. E quem são essas pessoas que estão mantendo? O próprio povo de Deus. Viu, querido? Eu não estou falando isso para querer o teu dinheiro por mim. Você pode fazer do teu dinheiro o que você quiser. Mas eu estou lhe dando um conselho de amigo, um conselho de um pastor, de uma pessoa que tem conhecimento da palavra e que tem experiência espiritual com Deus. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é uma coisa que eu acredito, que eu vivo e que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, você pode mudar a tua realidade material, financeira, você pode mudar a tua vida, e uma das formas é crer na palavra de Deus e ser um dizimista fiel. Eu poderia falar de tantas pessoas, irmãos, que creram e tiveram uma mudança radical em suas vidas, graças à fé e à contribuição do dízimo que passaram a fazer a partir do momento que conheceram a palavra de Deus. Faça um propósito com Deus. Você está trabalhando e o teu dinheiro não dá para nada? O devorador entrou na tua vida, né? Você trabalha, recebe o 5º dia, útil no 6º dia, acabou a grana, né? Entra numa mão, sai na outra. Não é assim, meu querido? Aí dentro da tua casa, briga constante. Uma hora a mulher está querendo ir embora, outra hora o marido está querendo ir embora, outra hora o filho está querendo ir embora. Por quê? Porque quando a gente desobedece, não é que Deus nos castiga, mas quando nós deixamos uma brecha, o maligno entra na nossa vida, irmãos, para nos destruir. Entendeu? É isso que acontece com a vida das pessoas. Mas faça uma prova com Deus, né? Toma uma decisão nessa tarde e diga: Deus, eu quero fazer um propósito contigo de ser um dizimista fiel, uma pessoa que realmente contribui com a tua obra. Você vai ver a diferença que vai acontecer na tua vida.
Isso eu lhe garanto. Você vai ver uma diferença enorme. Presta atenção. O crente, quando ele aceita Jesus, o homem quando aceita Jesus, irmãos, ele já começa a ter uma vantagem sobre a pessoa que não tem Jesus. Por quê? Veja bem, antes de eu aceitar Jesus, eu fumava uma carteira de cigarro por dia, tá bom? Antes de eu me converter, antes de eu aceitar Jesus, eu fumava uma carteira de cigarro por dia. Final de semana eu ia para o salão, eu tomava cerveja, tomava uísque, tomava conhaque, tomava cachaça, tomava vinho. Rapaz, final de semana gastava, sei lá, 200 e poucos, 100 e poucos reais com bebida e salão. Agora faz as contas, uma carteira de cigarro por dia, tá bom? Vamos colocar R$5 a carteira de cigarro por dia, R$5, tá? Uma carteira por dia, R$150 de cigarro, tá? Uma pessoa que fuma, se ele fumar uma carteira de cigarro por dia, se o cigarro custar R$5, ele já vai gastar R$150 de cigarro. Aí ele bebe, toma uma cerveja, toma uma cachaçinha, toma um conhaque, toma um uísquezinho, vai num bailezinho dançar, né? Quanto é que ele gastou de bebida, entrada de salão? Você já parou para pensar? Teu irmão aqui na igreja, que ele se converteu, irmão, sabe quanto ele gastava por mês no bar? R$500. Já faz um tempinho. Se ele estivesse no mundo, ele estava gastando 1.000 já. E todo mês ele pagava R$500 de bar. Todo mês, R$500 lá no bar. Ele bebia, marcava fiadinho, aí quando recebia, ia lá pagar, pagava R$500. Olha, o salário dele, quando ele se converteu, não dava 500 de dízimo. Então ele gastava muito mais com cigarro e com bebida do que com o dízimo. O cigarro e a bebida provoca câncer, provoca uma série de doenças respiratórias, entope veias, provoca cirrose. Então, antes de ser crente, ele gastava R$500 com bebidas e ainda fumava, fora o cigarro, tá? Depois que ele se converte, ele economizou na bebida e economizou no cigarro. Vai ganhar na saúde, porque o álcool não vai prejudicar mais a saúde dele e o cigarro não vai mais prejudicar a saúde dele. Ele vai passar a ser um dizimista, mas com certeza ele vai dizimar e o dízimo dele vai ser muito menor do que aquilo que ele gastava com cigarro e bebidas, tá? E em contrapartida, ele vai ter a bênção de Deus na vida dele ainda. Porque Deus promete abençoar o dizimista. Então, irmão, é só uma pessoa muito cega que não enxerga esta verdade. A pessoa tem que ter uma cegueira espiritual, irmão, e tem que estar trabalhando para o diabo para ser contra o dízimo. Porque o dízimo é uma coisa boa, que mantém a casa de Deus aberta, que mantém as condições da igreja fazer em prol da vida social das pessoas carentes, da evangelização. Aí a pessoa é contra o dízimo. Meu irmão, você que é contra o dízimo, eu vou lhe dar um conselho: vai ser contra a droga, contra o cigarro, contra a pinga, vai ser contra as coisas erradas. Mas, pelo amor de Deus, não mexe em quem está servindo a Deus com alegria, trazendo dízimo, colhendo bênçãos na vida dessas pessoas. Então, cai na real, meu amigo. O diabo está te usando como instrumento para você ficar blasfemando, tentando desanimar algumas pessoas que ajudam a casa de Deus. Meu irmão, vai ser contra o mal. Vai lutar contra esses jovens que estão entrando na facção para a destruição da vida deles. Por que você não vai falar isso? Rapaz, tem tantos jovens sendo destruídos pelo crack, pela maconha, pela cocaína, entrando no submundo do crime, morrendo de forma violenta, trágica. Aí tu tá calado. Por que você não vai falar sobre isso? O tempo que você gasta tuas forças e energias para combater as coisas de Deus, vai combater o mal, vai combater o diabo. Deixa de ser um inimigo de Deus, um inimigo da obra do Senhor. Porque fazendo isso, você só vai trazer condenação sobre a tua própria alma. Então, se desperta nessa tarde, meu amigo, meu irmão, você que está nos acompanhando nessa tarde, que Deus possa te abençoar, tá bom? Seja uma pessoa aberta para as coisas de Deus. Não deixe o inimigo cegar o teu entendimento, tá certo? Vamos a um momento de louvor aqui no programa e depois nós vamos orar.
tá bom? Eu vou achar um hino bonito aqui para nós aqui, vamos se alegrar aqui nessa tarde. Tá tão gostoso, né? Ah, como é bom servir a Deus, como é bom falar a palavra de Deus, né? Muito gostoso, isso é uma bênção de Deus. Vamos ver aqui, ó. Eu vou rodar esse hino aqui, eu rodei ontem no programa, vou rodar de novo. Wagner Santos, Som dos 10. Não sai daí porque daqui a pouquinho nós vamos orar. Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez um milagre em sua vida. Aleluia. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Cante comigo. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Cante comigo assim. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Quero ver você cantando. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora. Tá muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos lá, gente, bem forte. Aleluia. Fica comigo. Só para ti, oh meu Deus. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer.
Muito bem, 4h05. Nós vamos orar, irmãos, né? Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco aí até agora. Deixa eu ver aqui, nem todos aparecem aqui no meu celular, aparece lá no da transmissão, mas não aparece aqui nesse que eu estou olhando, né? Mas aqui está o Natanael, o Salésio, Alexandre, a Sônia, o Wilson, o presbítero Jaci, o Júnior César, pastor Sandro, Beatriz, minha filha Glaucia, irmã Lídia, né? Então são as pessoas que aparecem aqui para mim. Se tem mais alguém, daí não está aparecendo aqui para mim nesse celular, né? Mas que Deus abençoe você que está aí com a gente. Obrigado por nos ouvir. Nós vamos orar agora e eu quero orar por você, quero orar junto com você, para que o Senhor Deus, Ele venha nos abençoar, venha fazer uma obra grande na vida de cada um de nós, tá bom? Confia no Senhor, Ele é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, tá? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Logo mais às 18h30, eu vou estar aqui na sede com vocês, hein? Hoje, a partir das 18h30, estarei aqui na sede com vocês, na grande noite da família, com a campanha Fé que Opera o Impossível, aqui na Igreja Cristo é a Vida, na rua Ademar José de Matê Filho, número 34. Vamos orar? Se prepare. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, teu Filho amado, estamos aqui mais uma vez nessa tarde, levando essa live, fazendo aqui com os nossos irmãos internautas, meditando na tua palavra, Senhor. Aqui hoje um tema que muitas pessoas não gostam, não simpatizam, Pai, que é o tema do dízimo, mas que é uma coisa tão real, meu Pai, e tão essencial para a obra de Deus, mas o inimigo às vezes fecha o entendimento das pessoas. Mas aquele que ouviu a Tua palavra e teve o seu entendimento aberto, que o Senhor abençoe, que o Senhor venha dar forças para esta pessoa, para que ele